Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente trazendo uma mensagem para vocês de luz e paz e eu espero que cada um de vocês consigam, aproveitar, esta mensagem nesses 4 cantos do mundo, Eu costumo dizer onde os olhos humanos não conseguem adentrar, que a luz se faça presente, a luz do Cristo vivo se faça presente em cada um de vocês. Então hoje eu vim falar sobre acolher as nossas sombras. Pode ser assim, a gente pensa que sombras ou as sombras dentro de cada um da gente, o que é? Então, acolher as nossas sombras é a gente aceitar, ver o que tem dentro da gente que precisa ser modificado, ser mudado, ser aperfeiçoado, tudo isso. Então, é a gente aceitar com honestidade o nosso lado sombra, as nossas imperfeições. E com isso, a gente se interioriza e começa a fazer um trabalho. Não é fácil? Não, mas também difícil não é. É um trabalho de formiguinha. Então, acolher as nossas sombras é a gente aceitar a gente como a gente é. A gente aceitar os nossos erros, os nossos acertos. É a gente ver que precisa modificar uma vírgula, colocar um ponto. Então, significa assim também que você precisa, Agora nessa nova terra, você precisa se desenvolver mais. Que lado é que está pegando mais você na sua sombra? É a mágoa? Então vamos ali trabalhar aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela angústia que está dentro de cada um, Então tudo isso é você aceitar. Quando você aceita, porque às vezes as pessoas não aceitam, o que tem dentro delas, então elas esbravejam, brigam. Então isso tudo faz com que a gente vá se interiorizando e entendendo o que é que eu preciso mudar. Então a gente aceitando as nossas sombras, principalmente nesse tempo da grande transição planetária aí, a gente precisa. Mais do que nunca, não é para hoje, não é para amanhã, é para ontem. A gente precisa aprender isso. Aceitar. Quando a gente aceita, imediatamente a gente já começa com a nossa consciência aí limpando, não é? E aí fazendo o nosso trabalho interno. Então, eu costumo dizer assim, tá doendo? Então, se tá doendo, o que foi que fez doer? O que é que está escondido? Que precisa vir à tona, não é? Que precisa remexer para poder vir e botar na mesa e ser trabalhado. O que é que seu coração esconde? Acolha as sombras do seu coração. Acolha as suas próprias sombras. Ou seja, a gente precisa acolher as nossas próprias sombras. Quando a gente acolhe, a gente joga para o universo e ele vai devolver do mesmo jeito que a gente precisa, de luz e paz. Então, às vezes as pessoas falam, mas aquela pessoa tem um lado ruim ou um lado bom. Mas o que é que o lado ruim está dizendo? O que é que precisa ser trabalhado? O que é que precisa modificar? Então acolha as suas sombras e mostre a elas que vocês estão fortalecidos, estão mais, como eu posso dizer, mais interiorizados, fazendo o trabalho que vocês precisam fazer.
Então, acolher as nossas sombras é a gente entender que a gente está aqui, está passando por um processo e que esse processo a gente precisa fazer em cada etapa. Então, esse momento é agora. A gente não pode deixar para amanhã, é para ontem. Isso é para ontem. O relógio está contando. Estamos com os dias já contados. Eu costumo brincar e às vezes dizer que a gente tem senha. A gente tem a senha. Na hora que a senha é o número da gente, não tem como a gente dizer, eu não vou, eu quero desistir. Não. A nossa senha está ali. É diferente da senha de um banco, que você vai, pega uma senha, ou você desiste ou você espera até o final. Mas essa senha, ela tem dia e hora e ano marcado. Então, a gente precisa trabalhar isso. Precisa trabalhar a nossa interiorização, né? O que é que tem de negativo dentro de nós, que a gente precisa ser trabalhado, que a gente precisa trazer para a mesa e precisa trabalhar. Eu costumo sempre falar assim, tem sempre algo bom no que é ruim. Sempre tem algo para a gente aprender. É o nosso maior professor. Não é? O nosso maior professor é esse lado, porque a gente aprende. Tem uns que não aprendem, né? Mas tem outros que aprendem. E a gente investe, né, em mostrar, em dizer o que é que precisa, o que é que nós precisamos, o que é que eu preciso, o que é que você precisa. Eu acho que é acatar, né? Acatar o que a gente precisa acatar e deixar, abrir espaço para que o novo adentre, não é isso? Então a gente precisa abrir espaço para que o novo entre. Como é que a gente vai querer uma coisa boa se ainda a gente está com aquele lado sombra da gente? Então a gente precisa limpar, puxar, tirar tudo. É varrer uma casa, gente. É varrer uma casa, limpar, fazer uma faxina. Precisa tirar o que está doendo, o que está martirizando, para que o novo entre, né? Então, eu sempre gosto de falar isso, né? Sempre nas minhas meditações eu olho sempre e vejo o que é que precisa ser mudado. Todos nós temos falhas, todos nós falhamos, mas permanecer na falha, aí já não é, aí já é, como se diz, já é o nosso lado sombra falando. Então a gente precisa urgentemente modificar, aceitar, trabalhar e abrir espaço para o novo. Como em todas as minhas mensagens eu gosto de trazer outra mensagem, e essa veio a calhar e eu tirei antes de fazer o vídeo, porque eu sabia que tudo ia em encontro com Deus, né? Com a fonte divina. Liberte seu pensamento das preocupações, dos bloqueios e as novas ideias para a solução que você deseja. Então, acalhou tudo em um montinho só do que eu disse, né? Limpeza de pensamentos, limpar para que o novo adentre. Então a gente precisa acolher as nossas sombras. Somos imperfeitos? Se fosse perfeito a gente não estaria aqui. Então a gente precisa urgentemente acatar as nossas sombras, né, pessoal? A gente precisa aprender e aprender. Que a fonte divina, o Cristo vivo, se faça presente em cada lar, em cada lugar que vocês estiverem. Namastê.